No vídeo passado foi perguntado sobre. Uai, até rimou. No vídeo passado foi perguntado sobre o que era o antigo sistema grego de notas. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito ao inscrito que fez essa pergunta. Isso é uma contribuição não só para mim, mas para vocês também, porque provavelmente eu não ia fazer um vídeo sobre esse tema, mas graças a essa pergunta eu tomei coragem e fiz esse vídeo. Uma curiosidade sobre o povo grego é que eles utilizavam muito o seu alfabeto para representar várias ideias, como obviamente representar o som de suas falas, né? Mas também representar várias ideias matemáticas. Como hoje em dia utilizamos a letra alfa do alfabeto grego para representar a aceleração angular em física e o delta para representar a variação do tempo. Com esse tipo de simbologia presente nas letras gregas, que a notação musical grega foi pautada, principalmente em papiros e inscrições em pedra, que datam desde o século 3 a.C. até o século 4 depois de Cristo. Eu peço a você que está interessado nesse vídeo, que se acomode um pouco, tenha paciência, porque o vídeo hoje está bem complexo, bem pesado historicamente falando, então boa sorte e aproveite o vídeo. Coro Stasimon de Orestes. Este papiro grego, datado aproximadamente 200 anos antes de Cristo e originário de Hermópolis Magna do Egito Antigo, contém 7 linhas de texto com trechos dos versos 338 até 344 do primeiro refrão da tragédia de Orestes, escrita em 408 a.C. por Eurípides. A peça conta a história de Orestes, que assassina sua mãe Clitemnestra para vingar a morte de seu pai, Agamenon, e é perseguido pelas fúrias por causa desse ato. O fragmento também inclui símbolos vocais e instrumentos anotados acima das linhas das letras da música. Embora muito sobre as músicas dos antigos gregos sejam ainda desconhecido, o estudo dessa notação permitiu aos pesquisadores reconstruir como o refrão poderia ter sido tocado e cantado. O papiro recuperado da cartonagem de uma múmia no final do século XIX faz parte da coleção de papiros da Biblioteca Nacional Austríaca. A letra diz: Ó deuses irados que fendeis os céus, buscando vingança pelo crime, imploramos-vos que livreis o filho de Agamenon da sua fúria cega. Choramos por este mancebo, aventura fugaz entre os mortais. Sobre ele se abate o luto e a angústia, qual súbito golpe de vento sobre uma chalupa, e ele naufraga nos mares revoltos. Eu coloquei o link dessa música na descrição para quem tiver interesse de ir lá escutar. Aí você pode me perguntar, mas para que utilizar o grego? É simples. Um dos principais fatores que faz do alfabeto grego um dos sistemas de escritas mais importantes é a sua facilidade de escrita, pronunciação e assimilação. Além disso, as ciências e as artes foram amplamente desenvolvidas por meio da língua e da escrita grega, pois os gregos foram os primeiros a desenvolver um sistema linguístico completo por escrito, o que lhes proporcionou um acesso mais amplo ao conhecimento. Foram os pioneiros nessa área. E é por isso que grandes pensadores gregos como Homero, o Heráclito, Platão, Aristóteles, Sócrates e Eurípides foram os pioneiros na redação de textos sobre matemática, física, astronomia, direito, medicina, história, linguística, entre outros. O epitáfio de Céquilos é um dos maiores tesouros arqueológicos no quesito compreender o passado da música e como os compositores antigamente escreviam elas. O texto e a música estão escritos numa estela ou pedra funerária encontrada em Aydin, na Turquia, próximo a Trales, e data aproximadamente do século I depois de Cristo. Composta por Céquilos, teve especial interesse para os historiadores devido à clareza de sua notação rítmica. As notas em sinais rítmicos sobre as letras do alfabeto correspondem a uma unidade de duração, cronos protos, e o traço horizontal indica um dízimo, equivalente a 2 tempos, enquanto o sinal horizontal com um leve prolongamento vertical à direita é um trízimo, equivalente a 3 tempos. Cada verso possui 12 tempos. A tradução do verso encontrado é praticamente essa: Enquanto viveres, brilha, e de todo não te aflijas. A vida é curta e o tempo cobra suas dívidas. Pelo que se sabe dessa música, Céquilos escreveu essa música para sua mulher já morta, provavelmente enterrada no mesmo local onde a pedra estava enterrada. Inclusive, essa mesma música está presente dentro do Minecraft, uma antiga versão do Minecraft do mundo de mitologia grega para console. Também está na descrição essa música. No século VI d.C., um sistema chamado efonético, originário do aramaico e influenciado pela Grécia, foi utilizado para indicar a melodia nas músicas religiosas da época. Ele apareceu nas igrejas do Oriente e nas sinagogas, ajudando a criar o sistema de notação musical que usamos hoje.
Registros antigos da escrita neumática datam do século IX, na abadia de Santa Gaal, localizado na atual Suíça. Inclusive já falei dessa abadia no vídeo passado. 2 séculos depois, os neumas passaram a ser utilizados na Igreja Oriental. Mas qual a finalidade dessa invenção? Ora, a música por milênios foi passada de geração apenas pela tradição oral. E essas músicas não duravam muito tempo, pois obviamente a escrita é de suma importância para a continuação da história da humanidade. Tão importante que ela separa os tempos de pré-história e história, justamente pela escrita manter a cultura intacta por muito mais tempo. E a música foi apenas uma das infinitas áreas a serem atingidas e atualizadas pela escrita. Inspirada pela notação grega, a notação musical ocidental teve seu início em mosteiros europeus no fim do primeiro milênio. Um dos líderes dessa inovação foi o grande monge italiano chamado Guido d'Arezzo. Ele foi inventor do tetagrama, uma solução para a dificuldade que se tinha na época do Guido, do cantor, encontrar o tom ideal para determinados momentos da música. Ele desenhou 4 linhas em um sentido horizontal, fazendo com que os cantos fossem mais dedutivos e práticos para se cantar. Tão prático que ele mudava as cores de determinada linha para indicar qual nota o canto deveria começar. Por exemplo, a amarela era o Dó e a vermelha era o Fá. O Guido escreveu um tratado chamado de Micrólogos, no ano de 1026. Nesse tratado, ele descreve a mão guidoniana, que era um método inventado por ele a fim de ensinar os cantos. Guido usava um sistema de A a G para representar as notas. Sim, esse é o mesmo sistema que usamos até hoje, que você vê em cifras na hora de afinar seu instrumento. Abrangia 2/8, ou seja, eram 20 notas, que eram suficientes para toda uma amplitude vocal da época. Para aprender, o aluno apontava para a ponta do dedão e cantava a nota Sol, grave. Hoje nós temos o teclado para fazer esse papel para nós, mas ainda assim usamos referências para indicar quando um Sol é agudo, médio e grave. O Guido era um menino muito inteligente e ele apoiou sobre essas letras alguns sons para identificar as notas: Ut, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Um sistema para se referir às melodias de modo abstrato. Aí você pode me perguntar 3 coisas: cadê a nota Dó? E a Si? E da onde ele tirou essas sílabas? É o seguinte, o Guido, como excelente compositor, compôs uma canção sobre São João Batista, Ut Quet Laxis. Percebe que cada verso se inicia com as sílabas de cada nota musical que utilizamos hoje em dia. A nota Ut, Dó, foi substituída, possivelmente por volta de 1640. Um músico italiano de nome Giovanni Battista Doni constatou que não era fácil pronunciar a sílaba Ut, pois terminava com uma consoante muda, e assim fez uma sugestão de mudança. Devido a seu sobrenome começar em Dó, assim ficou. Outra teoria é que, por ser a primeira nota das 7 notas e o primeiro dia da semana de 7 dias ser o dia do Senhor, o Dominus, foi utilizada a primeira sílaba para fazer essa simbologia. A nota Si veio depois. Guido usava 6 notas para demarcar os 6 modos que a música poderia ser tocada: jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio e eólio. Mais tarde, no próximo vídeo, eu falarei sobre o que são esses modos. Hoje em dia, temos 7, mas o último não era utilizado por ser muito dissonante. Até no dia de hoje, ele é raro de ser utilizado, por não possuir no seu centro uma nota de repouso, uma nota de descanso, ou seja, falta uma centralidade nesse modo. Mas inspirado nos estudos de Guido, o Si foi colocado nas escalas pois surgiu o advento da música barroca, que utilizava apenas 2 modos, o feliz e o triste, o jônico e eólio. Assim centralizando a música e a utilização das 7 notas. O San virou Si, pelas iniciais de João Batista. O J no latim tem o som de I, e assim ficou simplificada essa sílaba. A notação musical moderna do Ocidente foi moldada por 3 compositores do período clássico, Haydn, Mozart e Beethoven. Eles tiveram grande impacto na música e ajudaram a estabelecer a base da notação que usamos hoje. Já Sebastian Bach, apesar de suas partituras serem bem parecidas com as de hoje, não costumava marcar dinâmicas, como por exemplo forte ou piano, em suas músicas. Essas indicações ficaram mais comuns depois de seu tempo. Inclusive, forte e piano são termos musicais italianos que indicam a intensidade com que uma nota ou trecho deve ser tocado. Forte significa alto ou forte, e piano significa suave ou baixo. Embora os sinais de dinâmica que indicam a intensidade de som em uma peça musical já fossem utilizados desde o século XVI, foi somente com esses compositores que esses sinais começaram a ser integrados de maneira mais consistente nas partituras. Isso levou a um equilíbrio entre a precisão das marcações dinâmicas e a clareza das partituras.
um processo que consolidou-se no período romântico. No século XX, com o advento do serialismo integral, onde cada nota recebia uma dinâmica e ataques específicos, a escrita musical atingiu um novo nível de complexidade. Essa abordagem, ao tentar definir cada aspecto da música com extrema precisão, acabou tornando as partituras expressivamente complexas e difíceis de serem lidas, resultando em dificuldades para a interpretação dessas obras. A notação musical moderna que hoje usamos para escrever música foi desenvolvida ao longo de muitos séculos. O que hoje em dia parece ser simples, levou muito e muito tempo para ser criado. Enquanto a fala usa palavras para transmitir significados, registrar a música com todas as suas nuances de melodia e ritmo foi um grande desafio. O sistema de notação musical ocidental evoluiu ao longo do tempo devido a avanços em técnicas de composição, criação de novos instrumentos, crescimento das orquestras e o desenvolvimento do contraponto e da harmonia. Esse sistema ajudou a preservar obras musicais e foi moldado por muitos compositores ao longo dos séculos, tornando-se um dos maiores legados culturais da civilização ocidental. E é isso, o vídeo chegou ao fim. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, considere deixar seu like, se inscrever. E em qualquer caso de dúvida, pergunte nos comentários que em um próximo vídeo eu responderei. É isso, tchau, tchau.